Nós começamos uma nova série chamada Recompensas Eternas. Essa é uma série que é muito especial para mim, pessoalmente, porque é um assunto onde a igreja falha muito em falar. Porque ou nós ouvimos a palavra recompensa eterna, nós pensamos que o Espírito Santo, principalmente nessa parte de recompensa, que Jesus vai entregar para nós tudo aquilo que nós queremos. Então, quando nós ouvimos a palavra recompensa, o nosso cérebro, a nossa mente já fica meio que ligada para aquilo que nós podemos receber. E a série Recompensas Eternas, ela tem menos relação do que nós vamos receber, o que nós podemos receber, e mais relação em quem nós vamos receber. Só que isso não tira também a verdade bíblica de que nós vamos receber coisas. Então, a ideia dessa série é o seguinte: nós começamos o ano falando que todo o caráter que Cristo quer ver nos seus discípulos. Depois nós entramos, que foi a série do Sermão do Monte. Depois nós entramos na segunda série, que foi a série que nós falamos sobre a igreja devota, Atos 2, 42 a 47. E nós falamos sobre... Pegamos o caráter que Jesus falou no Sermão do Monte e nós mostramos esse caráter na prática em uma igreja, na primeira igreja, na igreja primitiva. E agora nós vamos mostrar e nós vamos falar, nós vamos entrar em um caminho que mostra, tudo bem, o que nós ganhamos em sermos caráter aprovado e vivermos uma igreja devota. O que nós ganhamos? O que nós ganhamos como pessoas, o que nós ganhamos como igreja, o que nós ganhamos nesse negócio todo, tá? E uma coisa interessante de se falar é o seguinte: Deus, Ele é tão generoso que Ele prometeu coisas para nós. Ele promete recompensas eternas. Essa promessa de recompensas eternas não significa que o nosso coração tem que estar voltado para aquilo que nós vamos receber das mãos dEle, mas não tira também a verdade que nós vamos receber. Então, a grande motivação dessa série é voltar a pensar nos cristãos do primeiro século, tá? Porque nós falamos da igreja do primeiro século, e qual que era a grande motivação do cristão do primeiro século? Por que o cristão do primeiro século impactou tanto o mundo? Então, as recompensas eternas, nós vamos ver que isso mostra muito do porquê que o cristão do primeiro século estava fazendo o que estava fazendo. Então, o grande objetivo de nós entrarmos nessa série de recompensas eternas é para que o Espírito Santo coloque em nós a motivação correta de viver o evangelho que nós estamos propondo a viver. A motivação não somente de receber do que nós vamos receber, mas também saber quem nós vamos encontrar. E essa tensão santa e essa tensão correta entre nós vamos ter recompensa sim, e nós precisamos saber dessas recompensas e viver também por essas recompensas, mas também nós precisamos saber que recompensa nenhuma é maior do que quem nós vamos encontrar. E o nosso coração precisa estar centrado e correto na verdade de que sim, nós vamos receber recompensas, porque eu não posso ser um pregador da palavra de Deus e falar o seguinte: não existe recompensa. E eu também não posso ser um pregador da palavra e falar o seguinte: a única coisa que nós vamos ter é Cristo. Cristo, Ele é suficiente para nós. Mas Deus, Ele é tão generoso que Ele promete Cristo e Ele promete algumas outras coisas que nós vamos conversar ao longo dessa série. Para quê? Para nos motivar a viver uma vida santa e justa para Ele, ok? Eu queria ler com vocês, começando lendo com vocês um versículo. Se todo mundo pudesse abrir, eu não tenho esse versículo aqui para projetar. Se todo mundo que tiver a Bíblia puder abrir, em 1 Carta aos Coríntios 9, 24. 1 Carta aos Coríntios 9, 24. Primeira Carta aos Coríntios 9, 24. E a palavra de Deus fala o seguinte para nós: vocês não sabem que todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece,
mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo está trazendo uma visão muito interessante, porque ele começa falando o seguinte: existe uma corrida. Normalmente quem corre essa corrida treina diariamente por muitos meses, por muito tempo, para tentar ganhar essa corrida. E o prêmio dessa corrida, ou daquela corrida que Paulo estava falando, por exemplo, o André hoje ganhou um prêmio de uma corrida, depois você pode falar com ele, mas provavelmente deve estar no bolso dele ali, a medalhazinha. Mas Paulo estava falando que as pessoas elas treinavam o tempo todo para o prêmio da vida deles, ou daquela corrida, era uma coroa. E quando nós pensamos em coroa, a palavra de Deus ela fala duas coroas de maneira diferente. A primeira coroa é a coroa de um rei. Tá? E aqui Paulo não estava usando a coroa de um rei, estava usando a coroa dos vencedores. O que significa isso? Eu acho que todo mundo aqui já viu aqueles desenhos antigos ou filmes, que a coroa era uma coroa de planta. Né? Naquela época, muito provavelmente era de planta de pinheiro. Tá? E o que Paulo estava falando é o seguinte: vocês correm ou vocês treinam para correr, e a grande vitória, quando você chega em primeiro lugar, o que você recebe é uma coroa que dentro de 3 a 5 dias vai murchar. Por quê? Porque a planta, ela murcha, né? Principalmente quando foi tirada do ambiente natural dela e colocada em uma coroa. Só que nós, como cristãos, a nossa corrida, ela não é uma corrida que nós ganhamos uma coroa que vai morrer em 2, 3, 5 dias. A nossa corrida, ela garante uma coroa que é uma coroa que nunca vai ter fim. E aqui Paulo, ele está trazendo para nós esse processo, ou essa ideia de recompensa como uma coroa. Se nós olharmos lá em Apocalipse, depois do livro de Paulo, Apocalipse, nós vamos ver lá em Apocalipse 8, falando sobre os seres viventes que pegam as coroas que eles receberam e entregam aos pés de Jesus, porque essa coroa não pertence a eles, pertence a Jesus. A palavra fala também para nós em Apocalipse que um dia nós receberemos a nossa coroa, e a nossa coroa que nós receberemos também nós entregaremos aos pés de Cristo. Então, a palavra traz essa tensão importante que nós vamos conversar nesses próximos 4 semanas depois de hoje, que é sobre receber recompensas, mas ao mesmo tempo a maior recompensa de todas é Cristo. Os primeiros cristãos, eles usavam um amuletinho, tá? Que era um amuletinho de uma palmeira. Ou eles pintavam, vocês podem ver as pinturas antigas em paredes, as pinturas mais antigas cristãs, tinham como se fosse uma coroa na cabeça. Os cristãos, eles sempre se lembravam de que nós corremos uma corrida para ver Cristo, mas também nós corremos uma corrida para que nós possamos ser recompensados pelo Criador e Autor da vida. Então, essa ideia de que nós vamos ser recompensados é uma ideia de que precisa estar no nosso coração de forma correta. É uma motivação, sim. Um dia nós receberemos os galardões que Cristo promete para nós. E esses galardões são nossos, de direito. Então a nossa vida aqui é uma vida onde nós vivemos porque nós queremos encontrar o noivo que é Cristo, mas nós também vivemos de maneira santa e justa porque Deus promete para nós galardões. E ao longo dessa série nós vamos compreender que galardões são esses. Galardões significam Ferraris na nossa garagem, significa bitcoins na nossa carteira eletrônica. Não. Significa que nós não vamos ter problemas na nossa vida? Não.
Significa que vai chegar um dia que nós vamos receber uma recompensa eterna de Deus, e essa recompensa vai valer a pena todo o sofrimento que nós vivemos nessa era, todas as dificuldades que nós vivemos nessa era, aquilo que Paulo está falando, esmurrar o meu corpo e fazer o meu corpo como escravo. Por quê? Porque se eu cair em desejos, talvez eu não receba a recompensa eterna que eu tanto quero. Então a ideia de nós nos conectarmos com essa ideia de nós vamos receber recompensas eternas, é também para nós motivarmos o nosso corpo, a nossa vida, quem nós somos, de que nós precisamos continuar esmurrando quem nós somos, para que um dia nós encontremos a Cristo, e um dia o Cristo que nos vai encontrar vai nos entregar recompensas que são eternas, e essas recompensas vêm da mão dele. O versículo que eu queria que vocês abrissem comigo agora, que é o versículo chave da série, é o fio que liga todas as mensagens que nós vamos falar, é um fio vermelho que liga tudo aquilo que nós vamos conversar a partir de agora, é Apocalipse 22:12. Apocalipse 22:12 é a última promessa de Cristo ressurreto para nós. Se vocês abrirem a sua Bíblia física em Apocalipse 22:12 ou digital, vocês vão ver que tem muito poucas palavras depois dessa promessa. Essa é a última promessa de Cristo para nós registrada na Bíblia. Essa é, antes de Jesus antes do Espírito Santo parar de escrever a Bíblia, como nós conhecemos, ele poderia ter falado para nós o seguinte, ele poderia ter dado uma bronca em nós. Ele poderia ter prometido 1000 coisas para nós. Ele poderia ter falado mais uma das suas frases que entram no nosso ser e desmantela os nossos corações. Mas ele resolve falar para nós uma última promessa. E essa última promessa fala para nós o seguinte: e eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Olha só como é importante nós falarmos de recompensa eterna ou galardões, porque Cristo, na sua última palavra para nós, ele promete que ele vem, ele estará conosco, e com ele virá galardões para dar cada um segundo a sua obra. Aqui, Jesus ele deixa claro a tensão que nós temos de vida, que é muitas vezes muito mal compreendida, que é o seguinte, e eu queria entrar primeiro nesse ponto. É uma tensão onde, por exemplo, quem veio da igreja católica, por exemplo, e aqui eu não estou falando mal da igreja católica, tá bom? Estou trazendo um fato. Normalmente a igreja católica foca muito em obras para salvação. Muitas vezes, e daí nós temos um outro lado, que é o seguinte, tem muitos cristãos que por conta dessa tensão católica de que você precisa fazer obras para ser salvo, nós nunca mais falamos sobre obras, porque toda vez que nós falamos sobre obras, lembra o catolicismo. Então nós nunca mais pensamos na nossa vida como nós precisamos fazer obras. Só que aqui Jesus ele deixa claro para nós que nós precisamos acreditar nele, nós precisamos ser salvos para encontrar com ele. Então obras não tem nada a ver com salvação. Obras têm a ver com galardões que nós receberemos quando ele voltar. Então é essa tensão importante que nós temos que retomar nas nossas vidas, que nós somos salvos não por obras, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo isso não tira de nós o desejo e o dever de fazermos obras. Por quê? Porque nós estamos aqui nessa terra para fazer obras, para glorificar o nome dele. Então essa tensão que é importante que nós temos que viver, e por isso que na nossa casa nós falamos os 3 Es: evangelho, equilíbrio e envio. Por quê? Porque eu preciso compreender o evangelho à luz da palavra, para ser equilibrado nesse evangelho à luz da palavra, para eu ser enviado pelo Espírito Santo para fazer a obra que ele precisa, ou as obras que ele precisa através da minha vida. Então Jesus aqui, eu quis começar pelo final do versículo, porque é muito importante nós compreendermos essa tensão.
Mas o mais importante desse versículo começa com essa pequena frase aqui, que a gente não consegue entender no sentido em português. A pequena palavra que é e eis. E eis. É uma palavra muito importante, e eis que cedo vem. Esse e eis, ele não é um e eis qualquer. Esse e eis, em grego, é a palavra chamada eilon, que fala para nós o seguinte: isso daí é uma promessa. Toda vez que Jesus usa, ou que a palavra de Deus usa esse e eis, esse eilons, é uma promessa de que a partir desse momento, a partir desse e eis, tudo que ele falar é uma promessa. E Deus é um Deus que sempre cumpre suas promessas. Então isso tem que deixar o nosso coração ligado. A primeira promessa dele é o seguinte: cedo vem. Esse cedo venho não significa um relógio que está cronometrando o quanto ele vem e ele vai vir rápido, porque se fosse isso, ia ser uma mentira, porque já passou 2000 anos. Isso não é rápido para o nosso tempo humano. Ele não está falando que ele vem rápido, ele está falando que ele vem cedo. Significando que quando a humanidade mais uma vez precisar da presença dele, e a humanidade vai precisar da presença dele, ele virá. Ele não tardará em ver os seus filhos em sofrimento ao longo das dificuldades que nós vamos ter no fim dos tempos. Ele logo virá. Então essa é uma promessa para as nossas vidas que é muito importante, porque nós podemos aplicar sim no fim dos tempos, e essa é uma aplicação para o fim dos tempos, mas essa mesma aplicação para os fins dos tempos também, ela serve para nós hoje. Por quê? Porque o mesmo Deus que não chegará tarde no fim dos tempos, é o mesmo Deus que não chega tarde nas nossas vidas hoje. E essa é uma promessa de Deus que nós podemos colocar para nós hoje. E se nós olharmos para dentro de nós, aqui, se nós podemos tirar 1 minuto de reflexão agora, Deus nunca tardou nas nossas vidas. Pode parecer no relógio humano que Deus demora para fazer as coisas, pode parecer no relógio humano que existe um desespero grande, que nós precisamos de alguma coisa dele hoje, mas quando nós olhamos para trás, para tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, nós olhamos e nós sabemos que nós passamos pelo bem de Cristo, pelo bem de Deus, porque Deus quis trazer para nós ensinamentos e morais para que nós podemos estar aqui hoje, onde nós estamos. Então Deus não tarda, Deus sempre está presente quando nós precisamos, mesmo quando nós não compreendemos. Muitas vezes na luz da emoção nós não compreendemos a possível demora de Deus, mas quando tudo passa, nós olhamos para trás e nós entendemos, Ele estava conosco, Ele continua conosco, e Ele é fiel, e Ele é o Deus que sempre está conosco. Então essa promessa é uma promessa importante para nós compreendermos, hoje e no fim. Essa é uma promessa que eu tento ensinar às minhas filhas todos os dias, porque talvez eu não esteja vivo para o tempo do fim, talvez o momento, o ápice do fim dos tempos, eu não esteja aqui, talvez eles estejam, os meus filhos. Então nós precisamos, como igreja, a partir de sempre, ensinarmos o fim dos tempos de uma maneira saudável e bíblica. Por quê? Porque talvez os fins dos tempos vão ser vividos pelos nossos filhos, e talvez a palavra que vai ser mais importante para eles é: eis que cedo vem. Pode estar o caos no mundo, Deus virá, e Ele virá no tempo perfeito, nem tarde, nem muito rápido, nem muito apressado. Ele vem no tempo perfeito, e essa é uma verdade que nós precisamos sempre colocar no nosso coração. E essa série é uma série que nós vamos sim falar sobre fim dos tempos, mas o fim dos tempos não vai ser falado à luz da cronologia do fim dos tempos, mas como o nosso coração tem que estar em todos os momentos que Deus fala em relação ao fim dos tempos na Bíblia. Nós não podemos ter medo. Por quê? Porque o amor lança fora todo medo. Nós não precisamos
ter receio. Por quê? Porque Ele cedo vem. Nós não precisamos ter medo da morte. Por quê? Porque a palavra fala para nós, ela mostra para nós em Apocalipse, que vai ter uma multidão de pessoas, de mártires, que não tiveram medo da morte, e agora estarão presentes na frente do trono branco de Cristo. Então a morte não tem efeito sobre aqueles que morrem por conta dele. Por isso que é tão importante recompensas eternas. Eu queria entrar com vocês e uma segunda reflexão que eu queria trazer para vocês. Se nós soubéssemos com absoluta certeza como seria o amanhã, como que nós viveríamos hoje? Se nós soubéssemos que nós vamos acordar amanhã, no meu caso 6:10 da manhã, por conta das crianças, tem outros pais aqui que acordam até um pouquinho mais cedo. Se nós pensássemos, nós já soubéssemos como vai ser o nosso dia inteiro amanhã, como que nós viveríamos? Se nós soubéssemos que nós iríamos tropeçar em algum lugar, provavelmente quando chegasse esse lugar, nós não tropeçaríamos. Por quê? Porque nós já saberíamos que iríamos tropeçar. Se nós soubéssemos que em alguma parte do nosso dia, o pneu do nosso carro ia furar, provavelmente nós não usaríamos o carro. Se nós soubéssemos que a nossa internet ia acabar, provavelmente nós ligaríamos antes e falaríamos: eu acho que vai ter um problema aqui, vem para cá, técnico. Por quê? Porque nós viveríamos à luz daquilo que iria acontecer. Nós, como cristãos, temos que viver à luz do que vai acontecer, porque nós já sabemos o que vai acontecer. E eu não estou falando a nível cronológico, ok? Eu estou falando a nível de nós sabemos que um dia Ele virá. Nós sabemos que um dia a presença dele estará aqui na terra de uma maneira tão espetacular, que tudo de mal acabará. A palavra fala que não haverá mais dor, choro, tristeza. Por quê? Porque ele estará conosco. A palavra fala também que não precisará nem mais de sol, porque a presença dele iluminará toda a terra. A palavra também fala, que eu estou falando a nível macro, mas a palavra também fala que nós vamos estar com Cristo nessa terra, nessa nova terra, e nós vamos todos juntos ajudar a reconstruir a terra, da mesma forma como Deus um dia construiu o jardim do Éden, da maneira como Ele queria. Um dia nós estaremos juntos com Cristo, reconstruindo a terra para que ela volte a ser o mesmo jardim que um dia Deus construiu. Então, tudo que fala o fim dos tempos deve impactar como nós vivemos hoje. Por exemplo, se eu sei, aqui eu estou dando um exemplo besta, ok? Mas se eu sei que um dia nós vamos reconstruir a terra, por que eu vou jogar lixo na rua hoje? Por quê? Por que eu vou destruir plantas, sendo que um dia nós vamos plantar plantas para que essa terra fique mais linda? Por que eu vou ficar com medo do amanhã, sendo que eu sei que o amanhã pertence a Cristo, e se eu morrer, eu estou com Ele, e se eu viver, eu continuo adorando a Cristo? Se nós começarmos a viver à luz do que a palavra de Deus fala para nós, que nós vamos viver, a ansiedade, ela começa a ficar um pouco menor. Porque assim, qual que é o grande mal do nosso século hoje? As pessoas, elas vivem no passado, ou elas vivem com medo do futuro. O presente parece ser simplesmente um corredor onde nós passamos, ou uma sala de espera, à espera do passado que nós já vivemos, e dos fantasmas do passado que nós já vivemos, ou à espera de um futuro que nós temos medo.
Só que quando nós vivemos à luz da palavra de Deus e compreendendo que o futuro já foi traçado por Ele, nós já sabemos o que vai acontecer, nós não temos medo mais do futuro e nós não vivemos mais o passado. Por quê? Porque eu deixo as coisas que já foram e eu vivo o presente para que eu possa ter as recompensas que um dia Ele vai me dar. Então, quando nós vemos qual que é o pior ou o maior problema do nosso século, ou nós temos pessoas depressivas que olham para o passado o tempo todo, ou nós temos pessoas ansiosas que olham para o futuro o tempo todo. Esse maior mal do nosso século, ele acaba ou ele diminui. Eu não estou falando que é ruim, é errado ter ansiedade, ok? Porque nós somos humanos. E eu também não estou falando que é errado ter depressão, porque nós somos humanos. Nós vamos ter depressões e nós vamos ter ansiedades. Só que Paulo, ele dá o segredo de combater a ansiedade e a depressão. Eu esmurro o meu corpo. Eu não deixo que o meu corpo viva à luz do medo da ansiedade ou da rejeição do passado. Eu vivo à luz do evangelho de hoje, esmurrando o meu corpo, não deixando que ele volte para trás com medo ou com receio, ou ele vá para frente com medo ou com dificuldades. Eu vivo o presente de forma cristã, bíblica e espiritual, esperando e vivendo o que Cristo está fazendo por nós. Por isso que é tão importante essa segunda reflexão, porque todos nós temos certeza absoluta. Se tem alguém aqui que não sabe o que vai acontecer no tempo do fim, é porque não lê a palavra de Deus. Aí é um outro problema. Aí é um problema de que a Bíblia deveria estar aberta e não fechada. E nós estamos aqui como igreja para ajudar nesse processo de abrir a Bíblia, entender o tempo do fim. Provavelmente em outubro nós lançaremos um curso para falar só sobre o fim, tá? Mas o objetivo da nossa vida é compreender tão bem essas palavras aqui, ó, essas palavras que foram escritas para nós, essa Bíblia, que se o medo do futuro vier, nós esmurramos o nosso corpo com a palavra de Deus e nós falamos: corpo, cala-te, espírito, vivifica-te, através dessa palavra, e não deixa eu temer aquilo que eu sei que não vai acontecer comigo. Por quê? Porque a morte não vai interferir na minha vida. Por quê? Porque eu já tenho vida eterna. Eu não tenho medo de passar necessidade. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que se Deus entrega roupas para suas plantas, para suas flores, e entrega cores para os seus pássaros, quanto mais para os filhos que Ele ama tanto. Essa é uma promessa, não de milhões e milhares de dinheiro, mas de preocupação diária. O mesmo Deus que entregava o maná todos os dias para que nenhum dos seus filhos morresse de fome, o mesmo Deus que fez com que sandálias nunca se desgastassem para que nenhum filho queimasse os seus pés e nem roupa se deteriorasse para que nenhum filho tivesse problemas por conta do sol ou por conta do vento no deserto, é o mesmo Deus que continua cuidando de nós o tempo todo. Então nós não temos medo do futuro e nós não olhamos com frustração para o passado. Por quê? Porque o passado nós não podemos mudar, mas o presente nós podemos viver de forma bíblica e saudável para Deus o tempo todo. Essa é a realidade da nossa vida, essa é a luta da nossa vida, é isso que Paulo está falando, o esmurrar. Naquela época o esmurrar era ter medo de morrer, por conta do Evangelho. Hoje o esmurrar é o medo do futuro, é o receio do passado, e nós temos que viver à luz da palavra, esmurrando o nosso corpo. Para quê? Para que nós possamos encontrar aquele que vai nos dar as recompensas que vem dele. Agostinho tem uma frase que eu acho espetacular, que ele fala o seguinte: a grande beleza das recompensas de Deus é que Deus não está recompensando a nós, Deus está recompensando os dons que Ele mesmo deu para nós. Ele está recompensando Ele. Olha só que incrível, que coisa incrível. Aí o interessante é, nós não nos vangloriamos, por quê? Porque tudo que nós temos de bom vem dEle.
Então, ele não está trazendo para nós aqui uma competição onde o mais bem instruído da palavra de Deus vai receber mais dinheiro, ou vai receber mais alguma coisa, mais posição, ou mais poder. Ele está falando para nós, ou a Bíblia promete para nós que aquele que anda segundo o Espírito Santo transforma a vida de tal maneira, entrega dons de tal maneira que esses dons eles fluem, eles transbordam para a obra que Deus quer que nós façamos, e a recompensa não vem de nós e não é para nós, a recompensa é simplesmente dele e para ele. Não é belo isso? É maravilhoso, por quê? Porque isso nos humilha e nos deixa humildes, porque o que nós fazemos não vem de nós, vem dele. E até as coroas e as recompensas que nós vamos receber não tem nada a ver conosco, tem a ver com quem ele é. Isso nos traz a certeza de que ele é bom, ele é maravilhoso. E eu queria começar essa série falando para nós, para todo o nosso coração e para a nossa mente, de que o nosso amanhã, ele não é um lugar, o nosso amanhã, ele é um encontro. Deus sempre deixou claro isso para nós, o amanhã não é um lugar que nós estaremos, é um encontro que nós teremos. E esse encontro foi Apocalipse 22 que nós lemos. Esse encontro vai ser tanto de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quanto das recompensas que Ele nos entregará. Eu quero voltar para o versículo ali mais uma vez, e olha só essa realidade do versículo, que eu acho tão espetacular. Eis que cedo venho, a gente já compreendeu que cedo não tem a ver com um relógio, tem a ver com a necessidade do tempo. O meu galardão está comigo, olha só que incrível. O galardão não é nosso, o galardão é dele. E o galardão está com ele. O galardão não vem antes. E tem muita gente que prega e vive achando que o galardão de Deus, o galardão de Cristo chega agora. O galardão de Cristo vai chegar com ele. E isso é uma realidade que é muito legal de se viver. Por quê? Porque eu só vou receber o galardão que é dele se eu vivo para ele. E se um dia eu encontrar ele. Tem um se aí, tem um porém, tem uma necessidade. E é essa necessidade que Paulo tanto prega para ele mesmo e para os outros. A minha vida não é nada. Ele compara a vida dele a esterco. As conquistas dele a esterco. Por quê? Porque ele compreendeu de forma plena ou de forma saudável que Cristo é o suficiente. Cristo é o suficiente a tal ponto que ele é o encontro, ele é o que entrega o galardão e o galardão é dele. Tudo depende de Cristo. Não tem nada na matemática de Deus que foge do centro sendo Cristo. É Cristo mais Cristo é igual a Cristo. Cristo vezes Cristo é igual a Cristo. Só existe Cristo. Não tem nada que nós possamos fazer aqui na terra hoje, com esforço humano, que vai chegar para nós assim, lá na eternidade, e Deus vai falar o seguinte: nossa, essa pessoa fez mais do que eu quis, então ela vai receber um galardão muito maior, porque ela conseguiu fazer mais. Todos vão só escutar uma coisa: quanto de Cristo você viveu, quanto de Cristo você refletiu, o quanto de Cristo estava em você. Cristo. A razão e a matemática de tudo é Cristo, porque com Ele está o seu galardão. E eu acho incrível aqui, porque se nós pegarmos Apocalipse, se nós pegarmos pós-Jesus, tá bom? De Atos, ou de Jesus, de Mateus a Apocalipse, é muito pouco as vezes que a Bíblia usa o singular. Normalmente a Bíblia usa o plural, porque a Bíblia está sempre falando do corpo de Cristo como plural.
Só que aqui, na última palavra de Jesus, ele deixa no singular, e eu acho incrível essa tensão do plural e do singular que Jesus consegue trazer, porque aqui ele está falando o seguinte: eis que ele vem, o galardão está com ele, para dar a cada um. Aqui, ele traz nós a realidade de que sim, nós temos que viver em comunhão, nós somos um corpo de Cristo, mas os nossos atos no singular determinam aquilo que nós vamos receber dele no futuro. Então nós não podemos chegar para ele no futuro e falar o seguinte: não, mas eu só fiz o que os outros fizeram. Isso não é desculpa. Nossa vida, ela precisa ser vivida à luz de Cristo e das Escrituras, porque um dia nós prestaremos conta, no singular, de tudo que nós fizemos com os dons que o Espírito Santo deu para nós. Os dons não significa só os dons sobrenaturais, significa o seu tempo, a batida do seu coração, o seu respirar, o seu pé que funciona, a sua perna que funciona, toda parte do seu sistema digestivo e o seu organismo que funciona, tudo nós prestaremos conta para Deus, porque tudo funciona por conta dele. Recompensas eternas. Ela tem que nos assustar e elas têm que nos motivar, para que nós possamos viver uma vida correta e centrada segundo a Deus. E uma coisa que eu acho muito incrível, que quando nós falamos sobre esperança e expectativa, eu acho muito interessante, porque eu queria que vocês, que nós lêssemos juntos Colossenses. Porque existe, Colossenses 3, 1 a 4, existe uma tensão que nós precisamos compreender, mais uma tensão nessa série de recompensas eternas. Vocês veem que quando nós falamos de recompensa, tem várias tensões que nós precisamos colocar e nós precisamos cuidar do nosso coração. E uma das tensões, que são uma das tensões mais importantes também de nós lidarmos, é o seguinte: tem muita gente que só se preocupa com o que está aqui na terra. Então quer acumular bens para si mesmo. E ela está vivendo de forma errada. Por quê? Porque a nossa vida, ela não depende do que nós construímos ou do que nós conquistamos aqui na terra. A nossa vida depende de Cristo. Mas também existe aquelas pessoas que elas se fecham para o mundo e elas tentam viver uma vida extremamente fechada para o mundo somente para Cristo. A tensão que nós precisamos compreender é o seguinte: nós não podemos viver em uma bolha só para Cristo, mas nós também não podemos viver somente segundo aquilo que o mundo quer. Quando eu falo uma bolha só para Cristo, o que eu estou querendo dizer não é que nós temos que temos que viver para o mundo também. Eu estou querendo falar que nós não podemos viver uma bolha achando que eu, Dani e Beto aqui, nós vamos nos reunir todos os dias, nós vamos orar e a nossa vida vai ser aqui, A nossa vida, ela tem que ser uma tensão entre eu me preocupo com as coisas desse mundo, porque eu preciso fazer obras para que o nome de Deus seja glorificado, mas eu também preciso me preocupar com as coisas do céu, porque eu preciso entender que a minha vida não está aqui, a minha vida está com Cristo. Essa tensão que muitas vezes ela é disfarçada de eu não quero fazer mais nada, eu quero só viver no seminário, por exemplo. Então, as igrejas, tem igrejas mais reformadas que pecam muito porque elas se fecham em si e nos seus seminários e elas vivem em uma bolha inteira lá, muito fechadinha, que não consegue sair para fora. A nossa vida, ela tem que ser vivida diante de Deus, mas diante dos homens, para que os homens vejam a luz de Cristo brilhando através de nós. E o que Paulo ele fala para nós em Colossenses, ele traz essa tensão, e ele traz essa tensão de forma saudável, falando o seguinte: se pois já ressuscitaste com Cristo, se pois nós somos cristãos, buscamos as coisas que são de cima. Eu não busco nada que vem da terra, eu busco das coisas que vêm de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E quando Paulo fala isso, onde Cristo está assentado à destra de Deus, Paulo está lembrando para nós um versículo que está sendo falado o seguinte: o que Jesus está fazendo agora à destra de Deus? Ele está
intercedendo por nós. Então o que Paulo está falando é o seguinte, e Jesus, ele está intercedendo por nós, não para que nós sejamos bem-sucedidos aqui na terra segundo olhos humanos. Jesus está intercedendo por nós, para que nós compreendamos a vontade de Deus para essa terra agora, e para que nós possamos ser motriz, ou para que nós possamos ser um motor de ação de Deus aqui na terra, para aquilo que Ele está querendo fazer hoje, aqui na terra. Então o que Paulo está falando para nós é essa tensão. Eu preciso olhar para os desejos de Deus. Muitas vezes, ou praticamente todas as vezes, ou 100% das vezes, os desejos de Deus estão voltados aqui na terra para que a glória dele seja manifesta aqui na terra. Como? Aí é nós e Deus compreender o que Deus quer que nós façamos para que a glória dele seja manifesta. Então eu não vivo para o meu trabalho, eu vivo sabendo que o meu trabalho é um lugar onde Deus vai me usar para que a glória dele seja manifesta na terra. É uma maneira completamente diferente de ver. Eu não vejo o meu dinheiro como meu dinheiro. Eu vejo o dinheiro que eu tenho recebido como algo que Deus tem me dado para que o reino de Deus seja multiplicado na terra. Eu não vejo a minha família ou os meus filhos como meus filhos. Eu vejo os meus filhos como flechas que eu preciso lançar para que o mundo veja Cristo. É isso que Paulo está falando em Colossenses. Nós precisamos pensar como aqueles que estão lá em cima pensam a respeito das coisas aqui de baixo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Os desejos e vontades e tudo aquilo que nós temos que viver já não depende mais das coisas da terra. Por quê? Porque nós já morremos para a terra. Agora os desejos e vontades e aquilo que nós temos que viver depende do nosso Pai que está no céu. Então o que Ele fala para nós fazermos, nós fazemos. O que Ele fala para nós não fazermos, nós não fazemos. O que Ele fala para nós ajuntarmos, nós ajuntamos. O que Ele fala para nós distribuirmos, nós distribuímos. Essa é a vida que Paulo está falando, atenção. Por quê? Porque quando eu vivo conforme a palavra de Deus, eu recebo recompensa. Eu recebo galardão. Eu recebo Cristo com as suas recompensas. E vocês vão ver, nós vamos ver nessa jornada, que eu acho que é uma jornada incrível, que quebra preconceitos na nossa mente. E isso eu venho tratando e venho estudando sobre recompensas eternas há mais ou menos 15 anos. E é um assunto que eu gosto muito, porque ela é muito ligada à escatologia, né? Ao estudo do fim dos tempos. E uma coisa interessante é que muitas vezes nós acreditamos que nós vamos receber, né? Se eu perguntar para vocês aqui agora, o que são esses galardões que nós vamos receber? Nós vamos ter respostas variadas aqui. Só que eu acho que uma das teorias, que é o que a gente vai conversar aqui, que eu acho que é mais bonita, e a gente vai ver isso muito em Isaías, o que nós fazemos aqui na terra para Deus vai refletir aonde e quão perto nós estaremos dele na eternidade. A palavra fala que os apóstolos vão ser colunas do templo. Eles não estão falando, é óbvio, no sentido literal de que cada apóstolo vai ser uma coluna lá do templo. Ele está falando que o templo vai ser cheio da glória de Deus e quem vai estar mais perto dessa glória são as colunas que o cercam. Os apóstolos. Por quê? Porque Deus assim decidiu. O que nós faremos na eternidade com os nossos galardões? É isso que nós vamos ver nessa série. E é isso que é tão incrível, porque quando nós compreendemos o que Deus vai nos entregar e o que Ele nos entrega hoje, para que nós um dia possamos receber lá no futuro, nada mais é do que a glória dele manifesta em nós. E o quão participativo nós estaremos na eternidade com Ele. Você quer estar
perto de Cristo o tempo todo na eternidade, morra para Ele. Morra para Ele todos os dias. Quanto mais nós morremos, mais estaremos perto dEle. Você quer estar coladinho nele lá? Quanto mais obra nós fazemos aqui para que o nome dEle seja glorificado, mais estaremos perto dEle. E a gente vai provar isso biblicamente, ok? Não é só alguém falando alguma coisa. A Bíblia deixa muito claro isso para a gente. Tem mais de 70 versículos que falam para nós essa relação entre proximidade com Cristo na eternidade e como nós vivemos a nossa vida hoje. Por isso que a maior recompensa de todas é Cristo. E Cristo entrega o seu galardão para nós, para que nós possamos viver com Ele tudo aquilo que Ele tem para nós. Tudo bem? Eu queria finalizar trazendo algo prático para nós vivermos essa semana, pensando em recompensas eternas. Eu sei que pode ter sido muito vago o que eu tenha falado aqui, tá bom? Mas é uma introdução para o assunto que a gente vai aprofundar semana após semana, ok? Eu queria trazer para nós 3 posturas para nós vivermos essa semana. A primeira postura que eu queria trazer como desafio para nós aqui hoje é o seguinte: olhar para o alto. Aonde ou quais são as áreas da nossa vida que nós não estamos olhando para o alto? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um jovem. O jovem está escolhendo a faculdade. A escolha da faculdade está de acordo com aquilo que Deus quer para a vida dele ou é a partir do dinheiro que ele pode receber de uma profissão? O trabalho que eu estou porque eu ganho dinheiro ou eu estou porque Deus me colocou nesse trabalho? Isso é olhar para o alto. De novo, olhar para o alto é olhar para aquilo que Deus deseja para as nossas vidas aqui na terra. Então, todas as áreas da nossa vida, nós temos que fazer uma reflexão essa semana. Ia ser importante a minha família. Eu estou vivendo a minha família da maneira como Deus pede para eu viver a minha família? Ou eu estou vivendo minha família como se ela fosse minha, propriedade minha, e eu faço dela o que eu quero? Eu estou educando os meus filhos de acordo com o que Deus pede para eu educar os meus filhos? Ou eu estou educando meus filhos de acordo com o que eu quero para eles estarem mais perto de mim todos os dias da minha vida? Então essa reflexão é muito importante. Por quê? Porque daí eu posso ir para o ponto 2. Eu examino o meu coração. Por que eu estou vivendo a vida do jeito que eu vivo? Eu estou vivendo a vida do jeito que eu vivo para ganhar as coisas aqui da terra? Ou eu estou vivendo a vida do jeito que eu estou vivendo porque Deus me pede? Eu quero os benefícios que Deus pode me dar, ou os benefícios que essa vida pode me dar, ou eu quero Cristo? Essa é uma pergunta que tem que trazer uma reflexão muito grande para nós. E a terceira é o seguinte: o que eu estou esperando do amanhã? Eu espero Cristo e as suas recompensas, o seu galardão, ou de amanhã eu espero somente mais um dia que é governado pelos meus desejos e pelas minhas vontades? O que eu estou esperando de amanhã? Eu estou com medo do amanhã, que eu não sei o que vai acontecer, ou eu tenho a certeza de que o amanhã mora em Cristo? O dono do amanhã é Cristo. Então o amanhã não pode me ferir, porque o amanhã não tem vontades e desejos na minha vida. Cristo tem vontades e desejos para a minha vida. Cristo é o Senhor da minha vida. O amanhã não manda em mim. O amanhã não manda na minha vida. Quem manda na minha vida é Cristo. A recompensa está com Ele. A recompensa é Ele. Queria que vocês fechassem os seus olhos. Um minutinho, eu queria terminar essa palavra com uma oração simples. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, que não promete somente o Senhor, mas promete recompensas eternas para aqueles que são fiéis ao Senhor. Eu te peço, Pai, coloca em nós essa realidade de vivermos à luz do futuro, porque nós sabemos qual vai ser o nosso futuro. Nosso futuro é Cristo.
Tira de nós, Pai, toda a ansiedade, Pai, toda a depressão, todo o mal do nosso coração, e nos faz viver uma vida, Pai, santa, justa, digna do Senhor, com, Pai, a certeza de que o Senhor está conosco. Ajuda, Pai, cada coração aqui ferido pelo passado, cada coração com medo do futuro. Nos ajuda, Pai, a ver Cristo em todo tempo, em todo momento. Nos ajuda mesmo, Pai, a avaliarmos a nossa vida. Será que estamos vivendo à luz do que o Senhor quer? Ou será que nós estamos vivendo à luz do que o nosso corpo quer? Se for à luz do nosso corpo, Pai, nos faz ter a coragem de Paulo, Pai, de esmurrar os nossos corpos para vivermos à luz do que o Senhor tem para nós de verdade. E levanta, Pai, aqui entre nós, ajudadores, Pai, pessoas, Pai, que vão ser levantadas para ajudar uns aos outros, Pai, a vivermos mais perto daquilo que o Senhor tem para nós, até que o Senhor volte, trazendo consigo os galardões das obras que nós fizermos. Nos faz mesmo, Pai, correr a boa corrida do Evangelho, nos faz, Pai, nos importar com o próximo, nos faz mesmo, Pai, fazermos boas obras aqui nessa terra, nos faz, Pai, como casa doxa, como igreja doxa, ser conhecidos, Pai, como, Pai, aqueles que fazem obras, não para si, mas obras para que a sua glória, para que o seu nome seja glorificado aqui na terra, porque nós queremos, Pai, o Senhor, queremos as recompensas que o Senhor tem para nós, queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém? E amém.